Saudações, alunos e alunos, tudo bem? Tadeu aqui. Bom, hoje tema polêmico, hein? Portaria 620 do Ministério do Trabalho e Previdência. O empregador pode ou não exigir comprovação de vacina contra a Covid do seu empregado, seja na admissão, seja durante o contrato de trabalho. Bom, pessoal, primeiramente eu digo que é polêmico porque realmente pelo interesse relacionado à imunização coletiva, por diversos fatores que a gente vai tratar aqui, os tribunais estavam já, temos ali decisões de TRT2, outros tribunais do trabalho, confirmando demissões por justa causa de empregados que se recusavam a mostrar vacina. Então, assim, vamos primeiro falar de um procedimento. O empregador exigir, pode exigir? A portaria diz que não. Mas o TRT tem decidido. Pode exigir. E aí o empregado que não tomou vacina, tem que ser dado a ele, obviamente, um tempo, né, para que ele vá e se imunize. Se imunizou, tomou a vacina, as 2 doses, ok? Beleza, não se discute mais isso. Mas o empregador vai chegar e vai demitir direto? Veja só, tem uma portaria dizendo que ele não pode. Bom, vamos passar aqui algumas considerações, mas inicialmente, sempre lembrar que o contrato de trabalho é uma relação bilateral. Então você tem um empregado, você tem um empregador, o empregador tem responsabilidades, o empregado tem deveres, tem obrigações, tem direitos. Muitos exames não podem ser exigidos dos empregados. Mas, por exemplo, quem é da área da saúde sabe muito bem, para você assumir alguns cargos em hospital, né, trabalhar em posto de saúde, a prefeitura exige diversos exames. Qualquer exame que você não apresentar ou vacina que você não tomar, você é desligado. Então isso já existe, já é uma praxe comum para algumas categorias, você ter ali a obrigatoriedade da vacina. E de outros exames, obviamente. Então, nesse ponto, é que o TRT2, especialmente, já tinha mantido justa causas por esse motivo. Bom, vamos ler rapidamente a portaria e a gente vai falar da Constituição, da CLT, do TST e do STF. Beleza? Sobre esse tema que é muito polêmico, né? Então, vamos lá. Ó. Portaria 620 do Ministério do Trabalho e Previdência. O empregador pode ou não exigir comprovação de vacina. Bom, eu sou servidor do TRT9, trabalho aí com direito ao trabalho, processo de trabalho diuturnamente, né? Tenho MBA, especialização na área e, enfim, breve currículo ali. Mas vamos lá, vamos para a portaria, ó, 620 do Ministério do Trabalho e Previdência. Artigo 1º. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de manutenção, né, ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem. Bom, então ele já define que é proibida qualquer prática discriminatória. E no artigo parágrafo 1º, diz ao empregador é proibido na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos e impeditivos, né, para a contratação, especialmente comprovante de vacinação. Além de outros que já eram praxe, né? Certidão negativa de reclamatório trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado, estado de gravidez, enfim. Bom, então esses vários exames já eram proibidos, a jurisprudência pacificou isso. Mas esses exames, a maioria deles ali, diz respeito à saúde individual do trabalhador. E aqui a portaria está dizendo que é proibido exigir a vacinação, que já entra numa esfera de saúde coletiva, certo? Por mais que vacinados sejam contaminados e transmitam, é inegável que há uma proteção a mais para essas pessoas, ou pelo menos a recuperação mais rápida, menos tempo com a doença,
o que, de uma maneira geral, diminui a transmissão. Então, assim, vamos colocar para a categoria de saúde. Claro que isso é obrigatório. Essa vacinação é obrigatória, tanto que foram priorizados na vacinação. Para as demais categorias, é obrigatório exigir? Bom, se a pessoa está em teletrabalho, vamos dizer que não há essa exigência. Mas se trabalha presencialmente, atende público, será que essa vacinação não é obrigatória? Então, esse tema vai ser debatido no STF. Então não vamos nos adiantar dizer essa portaria vai se manter, essa portaria não vai se manter. Empregador, não exija. Empregador, exija. Não vamos ser categóricos. Lembrando, contrato é uma relação bilateral. Negocie, converse, informe. Empregador, faça parte da campanha de vacinação incentivando a vacinação. Não foi vacinado, aí você analisa o que fazer, tá? E alguns elementos aqui para essa análise são muito importantes. A Constituição Federal diz que é direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança e higiene, né? Por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então a Constituição diz que é importante a redução dos riscos. Então, sendo o empregador responsável pelo ambiente de trabalho, né, a indicação é que, por se tratar de direito de saúde coletiva, é possível que ele exija, pelo texto da Constituição. Pela CLT, mesma coisa, 157 da CLT. Cabe às empresas fazer cumprir normas de segurança e medicina do trabalho, precauções para evitar acidentes, enfim. Mas basicamente também ali fazer cumprir normas de segurança e medicina do trabalho. Então, havendo uma pandemia e uma doença que se dissemina e que a vacinação pode diminuir os riscos de disseminação, também a CLT confirma essa possibilidade de exigir. Agora, pessoal, vamos falar do STF. O STF diz que a vacina pode ser obrigatória. Não a vacinação forçada, mas a possibilidade de medidas restritivas, tá? Isso foi na ADI 6586, 6587 e no agravo no recurso extraordinário 126.777-9. O ministro Lewandowski foi relator das ADIs e fixou a seguinte tese. Determina que o cidadão se submeta compulsoriamente à vacinação e o Estado pode impor aos cidadãos que se recusem à vacinação medidas restritivas. Aí multa, impedimento de frequentar lugar, de fazer matrícula em escola. Então, se o STF já sinalizou a possibilidade de medidas restritivas, por exemplo, estar no local público, o empregador pode proibir que o empregado entre em local público sem vacinação. Digamos assim, com esse poder da Constituição, de fazer a segurança e medicina do trabalho, a CLT também nesse sentido. Claro que a negociação é sempre mais importante, tá? Eventualmente, essa portaria é mantida e todas as demissões podem ser retornadas. Por isso, não acho que essa portaria é um salvo-conduto, empregador, para você dispensar imediatamente. Negocie, converse, tente, antes de tomar uma medida que pode ser revertida. Certo? Se a portaria 620 for mantida pelo STF, as demissões vão implicar reintegrações e indenizações, tá? Por isso que tão séria a questão. Enquanto o STF não se decidir, vai ficar essa insegurança jurídica, infelizmente. O TST, em entrevistas em setembro, a presidente do TST, segundo meios de comunicação, disse que o direito da coletividade se sobrepõe ao direito individual. E se o empregado recusa a vacinação, ele vai comprometer o meio ambiente de trabalho, que necessariamente deve ser promovido por meio do empregador da forma mais saudável possível. Por isso que há uma justificativa que tem embasado decisões nesse sentido. No sentido de manter as dispensas por justa causa. Bom, então a jurisprudência está caminhando no sentido de manter as dispensas por justa causa.
essa portaria vem, traz uma confusão, traz um elemento novo de proibição de exigência de vacinação, mas, se ela for mantida, vai implicar que demissões por não comprovação de vacinação vão gerar reintegração e indenização para os empregados. Por isso, muito cuidado na hora de tomar uma decisão nesse sentido. Por sua vez, se o STF anular, revogar, acabar com a exigência dessa portaria, aí vai se manter a construção jurisprudencial de prevalecer o interesse da saúde coletiva sobre a obrigatoriedade, sobre a privacidade do trabalhador, que vai poder sofrer medidas restritivas no caso dispensa por justa causa. Tudo bem? São avaliações assim iniciais, com alguns elementos que a gente elencou aí, TST, STF, Constituição Federal, CLT, o que tem feito já a jurisprudência, não é definitivo, mas reiterando, muita calma na hora de tomar uma decisão de dispensa por justa causa, tá? É a medida de penalização mais grave ao empregado, e se essa portaria for mantida, o empregador pode ter revertido, então, ter que reintegrar e indenizar o trabalhador. Certo? Então, novamente, diante de inseguranças jurídicas, cautela, negociação e conversa vão resolver da melhor forma possível essa celeuma. Beleza? Então, essas são as considerações sobre a portaria 620 do Ministério do Trabalho e Previdência. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.